Saúde a igreja com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos na sua casa de oração para louvar, glorificar o seu nome. A casa de oração que temos é o nosso lar, é a nossa família, que nós podemos nos reunir com a família cada instante para meditarmos na palavra de Deus, para falarmos da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mãos de Deus, do Deus que criou todas as coisas, elas estão estendidas em favor da igreja. As famílias que têm o seu prazer na lei do Senhor e que nessa lei meditam dia e noite. Esta família é uma família diferenciada, é uma família abençoada por Deus, é uma família que tem o seu testemunho, que glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, os dias que estamos atravessando são dias difíceis. A enfermidade, vírus desta doença maligna está assolando a humanidade. Mas nós acreditamos em um Deus fiel, nós acreditamos em um Deus poderoso, nós nos curvamos diante desse Deus para que o seu nome seja exaltado. É o Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. É a demonstração do grande amor de Deus para com a humanidade. Deus criou o homem, soprando em suas narinas o fôlego de vida e dando ao homem a graça para que o homem possa desenvolver e no seu propósito agradecer o Criador, agradecer aquele que dá vida e vida com abundância. Meus irmãos, você no seu lar, você na sua casa reunido com a sua família, o marido, a esposa, os filhos e mais alguém que tenha a oportunidade de estar com você esta noite, nesse culto de oração, louvando, glorificando e bendizendo ao Senhor. Por isso, nós estamos reunidos para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. As mãos do Deus forte, as mãos do Deus poderoso, ela se estende em favor da igreja para dar vida e vida com abundância. Nós podemos ver na palavra de Deus que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É Ele, na pessoa do Espírito Santo, que nos leva a Jesus Cristo e Jesus Cristo nos leva ao Pai, o Criador de todas as coisas. A Trindade está unida, a Trindade clama em favor da humanidade. Por quê? Clama que a igreja louve e glorifique o Senhor, que a igreja divulgue o Evangelho, que a igreja visite os enfermos, que a igreja visite as famílias, levando a boa semente que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, no capítulo de número 133, tem uma palavra para nós nesta noite. O título deste salmo é sobre a excelência do amor fraternal.
o amor de Deus, o amor que nos alcançou, o amor que nos deu seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Isso sim é amor. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos sermos santos assim como Ele é santo. Então nos diz o texto bíblico: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivendo nós em união, meus queridos irmãos, nós somos uma força espiritual. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas para transmitir o Evangelho a todos quantos necessitam e abraçam a mensagem do Evangelho. Se Deus nos amou desta maneira, que deu-nos o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o salmista nos diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Este é aquilo que Deus nos mostra, o óleo precioso para ungir os santos, os patriarcas, os reis. Eles eram escolhidos por Deus para administrar o país, o município. E esses homens, eles eram ungidos com óleo para fazer a obra do Senhor. E o verso de número 2 nos diz o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa bênção, a vida, quem trouxe a vida ao mundo foi Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele nasceu numa simples manjedoura. Ele nasceu num lugar humilde. Ele nasceu para trazer a humanidade e reconciliar o homem com o Criador. O pecado de Adão fez com que ele se desligasse do Criador. E Deus o perguntou para ele: aonde tu estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz e me ocultei, me escondi. Por que ele fez isso? Por que ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus? É porque ele tinha pecado, e o seu pecado foi desobediência, porque Deus avisou de toda a planta, de todas as frutas do jardim poderás comer, menos da fruta da ciência do bem e do mal. E ele comeu dessa fruta porque a sua esposa Eva comeu e trouxe para ele, e ele também comeu. Aí ele sentiu que a sua vida estava se afastando do Criador, porque aí ele sentiu que tinha pecado. O pecado é uma arma poderosa para afastar o ser humano do Deus Criador de todas as coisas. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos fugir da aparência do pecado. Fugirmos. Tiago, ele se expressa dizendo: resisti o diabo e aceitai-vos a Deus, porque dele vem a nossa salvação. E o Salmo de número 134 nos fala sobre exaltação a bendizer ao Senhor.
Quem nos exalta é a palavra de Deus, nos mostrando que devemos adorar o Senhor, que devemos orar constantemente, que devemos bendizer ao Senhor e agradecer a Ele por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem concedido à igreja, que é a noiva de Cristo. A igreja, ela marcha, a igreja tem um propósito, a igreja ama os pecadores e por isso a igreja leva aos pecadores a semente que é a palavra de Deus, e aqueles que recebem a palavra, aqueles que abrem o seu coração, o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua vida e fazer uma nova criatura para glorificar o nome de Jesus Cristo. Quero dizer para vocês uma coisa, que esses 2 salmos são salmos inspirados por Deus, o amor de Deus estendido à humanidade. Ele nos dá um exemplo que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos estender a nossa mão amiga, devemos chorar com os que choram, devemos sorrir com os que sorriem. Por isso, o nosso Deus deu o exemplo. Ele nos amou e nos deu seu próprio Filho para ser preso, julgado, condenado e crucificado. Por quê? Por que tudo isso? É o amor de Deus sobre os seres humanos. É o amor de Deus em favor do pecador. É o amor de Deus que faz esta coisa de dar aquilo de precioso, o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo. Ele mandou para o mundo. O Espírito de Deus, quando Jesus Cristo foi batizado nas águas por João Batista, nos diz que o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre ele e o arrebatou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, meu querido irmão, o Espírito de Deus arrebatou um homem, Jesus de Nazaré, levou para o deserto para ser tentado pelo adversário. E ele fez um jejum, ele jejuou 40 dias, ele jejuou 40 noites, sem beber, sem comer. E ao término do seu jejum, o diabo apareceu para ele e disse para ele o seguinte: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Por quê? Ele viu que Jesus estava abatido, ele estava com fome, foi um jejum de 40 dias. E Jesus Cristo então olha firme e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, querido irmão, a palavra que sai da boca de Deus nos alimenta. A palavra que sai da boca de Deus nos renova. A palavra que sai da boca de Deus transforma o velho homem em uma nova criatura para que um dia entre nos céus pelas portas. Quero dizer para a igreja, vamos continuar unidos, irmãos. Vamos permanecer em oração. Vamos assistir e participar do culto de oração nas quartas-feiras. Você no seu lar, eu no meu lar, outros nos seus lares. E assim nós estaremos das 20h30 até as 21h em oração, súplica e consagração. Por isso,
eu quero dizer para vocês que o templo está fechado. Sim, foi fechado. A lei do município permitiu e acionou para que fechasse, mas a igreja não está entre as quatro paredes. A igreja está na rua, a igreja está nos lares, a igreja está divulgando o evangelho, a igreja está falando que Jesus Cristo é aquele que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O homem sem Deus, ele está perdido. O homem sem Deus, ele não tem direção. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo te ama, meu amigo. Jesus Cristo te ama, meu irmão. Jesus Cristo quer o de melhor para você. E é por isso que nós precisamos estarmos unidos. Um segurando a mão do outro. Um ajudando o outro na sua necessidade. Um orando pelo outro. E assim nós estaremos realizando um grande trabalho, mesmo com as portas da igreja fechada, nós estaremos nos nossos lares, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mostrando que há um Deus nos céus que cuida daqueles que nele confia. Crê em Jesus Cristo, você que ainda não deu um passo aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você que faz parte desta família, que está em oração no seu lar, você que está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, confia no Senhor. Deus te ama, Deus quer o teu bem, Deus quer a tua salvação. Faça a tua parte. Deus fez a dele. Deus deu o seu Filho para ser crucificado, para morrer no nosso lugar. E nós devemos entregar as nossas vidas para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Levanta os teus olhos para os montes. De lá virá o teu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vacila, meu amigo. Mas você que também está afastado da igreja, olha, você tem uma oportunidade. A tua casa está orando, os teus parentes estão orando na tua casa. Você também, faça uma forcinha, ore com eles. Acompanha com eles o culto. É um culto de oração, é uma palavra de reflexão, é um culto que contém um clamor em favor dos enfermos, é um culto que clama a Deus para que o Senhor estenda as suas poderosas mãos para curar aqueles que estão no leito de dor. O Senhor é poderoso e a igreja repreende a enfermidade, a igreja repreende a doença, a igreja clama para que Deus tire os vírus desta enfermidade e dê saúde àqueles que estão no leito de dor. É muita gente, Jesus. É muita gente que estão acamados. São muita gente que estão morrendo cada dia, sendo sepultado. Oh Deus, as famílias estão chocadas, as famílias estão chorando, as famílias estão clamando o porquê, mas isso só Deus vai responder naquele dia, quando Ele arrebatar a igreja. Lá nós teremos as nossas perguntas. Por quê? Por que esta enfermidade? Por que esta doença está assolando o mundo? Está ceifando vidas? É porque a desobediência do homem chegou diante das narinas de Deus e Deus o permitiu. Não cai uma folha de uma árvore senão pela sua permissão. Deus permitiu. E o mundo precisa reconhecer que o mundo
está numa situação que não agrada a Deus. João diz que o mundo jaz no maligno, e quem está no maligno não faz o bem, quem está no maligno não ama, quem está no maligno não estende a sua mão vazia, a sua mão para abençoar aquele que está numa situação difícil. As suas mãos têm a graça de Deus, têm a unção de Deus para colocar sobre os enfermos, e Jesus opera o milagre da salvação. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus coordena, Deus abençoa, Deus dá vida para sempre. Que Deus continue com as suas mãos estendidas. O templo está fechado, mas a igreja está reunindo nas casas e adorando o Senhor. Vamos continuar nesse propósito. Enquanto a lei não permitir que abriremos os templos, nós estaremos orando, nós estaremos clamando, nós estaremos intercedendo em favor deste mal que está assolando a humanidade. Que Deus, meus queridos irmãos, nos dê a graça precisa para que tenhamos a bênção do Senhor cada dia. Deus abençoe cada família, que Deus nos desperte para que venhamos participar de todo o trabalho que as igrejas estão realizando. Até a próxima. Deus abençoe. A paz do Senhor seja com todos, agora e para sempre. Amém.